Uma abençoada quinta-feira a todos vocês que acompanham este estudo bíblico. Talvez você esteja assistindo também, não na quinta, em outro momento. Bem-vindo também a esse pequeno compartilhar bíblico, estudo, reflexão, meditação sobre a palavra. Eu acabei fazendo, então, durante o mês de setembro, uma pequena série de estudos em relação aos profetas Isaías e Jeremias. 2 estudos sobre Isaías a respeito da salvação de Deus e 2 estudos, o do quinta-feira passada e o de hoje, a respeito de Jeremias, um profeta em tempos de absoluta crise, e que eu acho que a partir dos textos bíblicos nos dizem bastante coisa para os nossos dias, para nós cristãos, para que a gente reflita sobre a vida de fé, sobre a vida deste mundo, sobre a vida humana, e a gente poder se concentrar em Deus. Hoje eu vou levar-nos a pensar um pouco sobre a relação do texto do capítulo 16 e 17 de Jeremias para a nossa atualidade. Vai ser bem breve hoje, é uma reflexão mais voltada para os nossos dias, tanto que eu não vou colocar muitos conceitos aqui, tanto históricos como também da própria exegese bíblica, né, da interpretação de conceitos e tudo mais, mas eu vou mais trazer num tom de mensagem mesmo, de palavra de Deus para nós, de fato. Eu espero que você use também um tempo, né, pensando que o estudo bíblico normal aí na comunidade, ou que a gente participaria de um grupo, levaria em torno de 1 hora. Tire aí meia hora, um pouquinho mais, se for possível, para ler Jeremias. Principalmente os textos a partir do capítulo 15, tá? De Jeremias, até o capítulo 19. Eu estou bem no meio. Foi, né, a ideia é apenas ter 2 estudos bíblicos sobre Jeremias. Eu tive que pensar uma ideia, um texto ou textos para nos conduzir. Então eu peguei como base para o nosso estudo bíblico capítulos 16 e 17. Obviamente eu não vou ler todo, vou ler alguns versículos. Eu vou me basear, vou me orientar junto com vocês agora, em especial do versículo 19 do capítulo 16 até os versículos 20 ou 19, 18 do capítulo 17. Então é essa a nossa ênfase para hoje. Eu vou ler, em primeiro momento, o versículo 19 ao 21 do capítulo 16. O Senhor é a minha força e fortaleza, meu refúgio no dia da angústia. Nações do mundo inteiro virão a ti e dirão: nossos antepassados nos deixaram uma herança enganosa, pois adoraram a ídolos inúteis. Acaso alguém pode fazer seus próprios deuses? De maneira nenhuma são deuses verdadeiros. O Senhor diz: agora lhes mostrarei meu poder, agora lhes mostrarei minha força. Finalmente entenderão e saberão que eu sou o Senhor. Eu começo com esses versículos aqui, 19 ao 21, que são basicamente, então, aí 3 versículos que nos ajudam a refletir o que está acontecendo aqui. Isso é, obviamente, uma poesia, uma canção, uma expressão de Jeremias, da sua confiança em Deus, que vai ser descrita agora. Por que eu estou falando agora dessa maneira? Se você leu, ou vai ler ainda o capítulo 16, o início, 15, 16, você vai perceber que Jeremias ele está presenciando todo o livro, todo profeta Jeremias, o livro, vai mostrar isso. Jeremias está observando a morte de uma nação, Judá. Ele já sabe, ou soube, e conhece a morte de Israel, da nação do Reino do Norte. Agora a nação do Reino do Sul, Judá, vai presenciar a morte também. Um reino que lamentavelmente está infectado pela maldade que se espalhou nessa terra, pelos reis que também não adoraram a Deus de forma profunda, embora que Judá foi bem mais preservado por Deus do que Israel, por causa da sua adoração ainda a Deus, da sua proximidade ainda com a palavra, mas a gente vai perceber que
de fato, o profeta Jeremias é um coitado, eu vou dizer aqui dessa maneira, um coitado em seu tempo, chamado por Deus, para trazer a palavra que ninguém mais ia escutar, que ninguém mais ia levar em conta, mas que foi trazida de forma bem clara para que as pessoas percebessem que estava vindo o pior. Mas esse pior não significava simples e meramente o castigo de Deus, mas também significava a restauração. Se você ler o capítulo 18, 19, você vai ver isso em especial. E dali em diante até o final de Jeremias, você vai sempre encontrar esses aspectos que também Isaías tem de restauração de Israel, de salvação, de futuro, de vida plena de novo em Deus. Mas principalmente, nós vamos encontrar o conceito da salvação, do Salvador, e não por menos da salvação em Jesus Cristo. Esse pequeno trecho que eu li de início agora, esses 3 versículos, 16, capítulo 16, 19 e 21, nós podemos nitidamente olhar para frente, para os tempos vindouros ainda, onde todas as nações, conforme Apocalipse também descreve, estarão diante do Senhor, se ajoelharão diante do Senhor e o adorarão. E isso faz referência aqui, porque todo o plano, todo o projeto de Deus, ele está baseado na eternidade. Ele não está baseado nesse mundo temporal. Ele não está baseado no ser humano corrupto, mas ele está baseado no ser humano vivo, eternamente, santo, separado para Deus, incorruptível, né, que vai ser após a ressurreição. Então nós temos aqui um conceito que nós podemos levar para dentro da nossa vida em Deus para o futuro na eternidade, da qual nós já fazemos parte pela fé em Cristo Jesus. Mas, sem me delongar muito, os dias em que Jeremias experimenta isso aqui, se você tem um pouco de curiosidade histórica, nós vamos encontrar o capítulo 16 e 17, em especial dentro de um período do reinado de Joaquim, que era um dos filhos de Josias, que é um personagem super importante aqui, porque ele foi aquele que encontrou, no seu período foi encontrado de novo o livro da lei, e eles leram, eles celebraram Páscoa, eles retornaram algumas coisas, mas logo após aí, então, Joaquim, ele reina 11 anos, ele tem um bom reinado, em tese, mas está vindo uma destruição total e gradual de Judá, de Jerusalém. Os babilônicos estão avançando, eles estão vindo, eles estão colocando seu poder e, de fato, eles vão arrasar com tudo ali. Então, nós vamos perceber que essa sessão, ou esse momento aqui que eu vou separar hoje para o nosso estudo, ele é um momento de profunda crise. O coitado do Jeremias, como eu o denomino aqui, é um coitado que precisa experimentar, na graça de Deus, o cuidado, onde Deus mesmo vai dizer para ele muitas coisas difíceis. Inclusive, se você leu ou vai ler os capítulos, no 16:1 você vai ver que Deus diz para ele: não tomarás mulher, nem terás filhos, não terás filhas nesse lugar. Por quê? A desolação, a crise que iria se instalar ou vai se instalar nesse período, ela é tão cruel, tão profunda, que ter filhos é a mesma coisa que colocá-los no mundo e, ao mesmo tempo, jogá-los para os leões devorarem. É desolador, é imprescindível ele entender que não vale a pena. Então, Deus dá essa direção para ele e diz: não tomarás mulher, não terás filhos neste lugar. Então, só para vocês perceberem como era cruel, como estava difícil a vivência da vida comum das pessoas em Judá. Não estava fácil. E, de fato, vai ser um terror até aquele momento onde os babilônicos cercam Jerusalém, destroem tudo, acabam com tudo anunciado por Deus como é que iria acontecer. Eles tomam e levam muitos e muitos judeus para a Babilônia. Outros estão dispersos, alguns permanecem, mas é uma desolação, uma destruição total. Então nós temos esse momento tão crítico dentro desse livro, obviamente descrito aqui, e a gente vai perceber que o enredo aqui ele é triste, onde as pessoas não vão mais ouvir a Deus, né? Não vão ser mais levados, ou a mensagem de Jeremias não vai ser levada a sério, mesmo que ele pregue na porta do templo, mesmo que ele fique no portão da cidade, não interessa, né? Não há mais ouvidos para a palavra de Deus. Ela é simplesmente anúncio de juízo.
em alguns aspectos aqui, muito fortes nesse sentido. É um lamento, é um luto, né? Falta de paz nesse povo, mas ao mesmo tempo a gente vai perceber que existe no olhar, no horizonte, a misericórdia de Deus. Isso é bem fundamental, isso que Isaías, aliás, isso que Jeremias vai compreender e vai entender. Isaías também compreendeu isso, que é um profeta que também vive em determinado momento nesse período. Nós vamos perceber que a voz de alegria de Jeremias, ela permanece, né, muda. Ele vai ter que experimentar esse tempo de calamidade, onde nem sequer festas mais, como diz o versículo 8 e 9 ali, do capítulo 16 diz, vai ter. Porque não tem mais celebração nessa nação. Ela não tem mais por que celebrar, ou seja, estão destruídos. E aí a gente vai caminhando, vai avançando para dentro do texto, e a gente vai percebendo que é um estágio terminal. A nação de Israel, de Judá, ela está num estágio terminal. Só que, estranhamente, o que acontece para os nossos dias, se você talvez já passou por experiências disso na família ou na própria vida, de doenças graves, ou talvez um câncer, por exemplo, doenças graves ou grandes dificuldades de saúde, muitas vezes, elas não são meramente o anúncio do final da vida, mas elas são aquilo que a gente diz que é o passar para algo novo agora. Aquele fenômeno ou a situação estranha da doença, muitas vezes, ela faz com que a pessoa atinja a consciência do errado. E quando isso acontece, mesmo que o fim esteja próximo, isso é bom. A nação de Judá, ela teve que se conscientizar de que o seu fim estava próximo, pela sua doença impregnada dentro de si. E é isso que Jeremias vai descrever durante todo o seu livro, onde a sua profecia vinda a partir de Deus, daquilo que ele deveria anunciar, vai ser dito de forma a larga escala, onde tudo está condenado. Mas há a possibilidade de aproximar-se em Deus, de eles, apesar de terem abandonado Deus e servido a outros deuses, adorado aquilo que não era para ser adorado, não guardado a lei de Deus, existe ali algo que pode ser feito por Deus, pode ser transformado, pode ser mudado. Então, e aí eu passo para os versículos que eu li, que foi 19 a 21. Quando Jeremias diz, ó Senhor, Tu és a minha força, a minha fortaleza, meu refúgio no dia da angústia, ele descreve o que ele está experimentando. Ele escreve toda a situação de Judá, mas ele diz, aqui eu sei em quem eu confio. Eu confio em Deus. Eu não confio nessa nação, eu não confio nos governantes, eu não confio em mim mesmo, eu confio no Senhor. Mesmo que ele tenha herdado as consequências dos seus antepassados, do seu povo, por adorarem outros deuses, desobedecerem à lei, não serem fiéis a Deus, ele se alegra, porque ele sabe que na sua angústia ele está protegido. Ele está no Senhor. Nos nossos dias, nós vivemos algo muito semelhante. A humanidade sempre tem esses dias, esses momentos, onde nós experimentamos grandes angústias pela imoralidade social, pela difamação de Deus, das pessoas, da degradação humana em todos os conceitos mais principais da vida. Mas em Cristo Jesus, quando eu creio em Jesus, quando eu tenho meu coração entregue a Jesus, a minha angústia por tudo isso, ela tem algo como de Jeremias. Eu me refugio nele, no dia da angústia. A angústia pode até estar à minha volta, mas ela não me domina, ela não me mata, ela não me destrói, ela não detém a minha vida. A angústia faz parte da vida humana, mas em Cristo Jesus eu encontro abrigo nesse tempo de angústia. Jeremias encontrou abrigo nesse tempo de angústia. Isso aqui é muito parecido com o Evangelho, ou é igual ao Evangelho, e isso nos ajuda a perceber que a nossa fortaleza de fato está em Deus. Como eu tenho dito, essa conspiração que se tem de não usar Deus, de não se falar em Deus nas nossas épocas, no nosso tempo, por exemplo, de excluir a Deus, ela sempre esteve no ser humano. E quando isso acontece, há momentos onde a força do Senhor vai se revelar no seu poder, na sua glória, e vai mostrar as consequências disso. Tanto que aqui ele descreve isso, ele diz, né, no versículo 21, agora mostrarei o meu poder e agora lhes mostrarei minha força. Finalmente entenderão
e saberão que eu sou Deus. Quando as coisas acontecerem ou acontecem, as pessoas entenderão quem é Deus. Elas terão que reconhecer. Nós temos que reconhecer na nossa vida. Se não reconhecermos enquanto vida, na ressurreição vamos reconhecer. Ou na volta de Jesus, o mundo vai ter que reconhecer a soberania e o poder de Deus. Isso é fundamental. E eu quero avançar aqui para um pouco além daquilo que nós já estávamos agora falando, que é para dentro do capítulo 17, onde eu quero pegar em especial, a partir do versículo 5, onde eu apenas leio até o versículo 10. Então, esses 6 versículos, eu quero ainda ler agora para o segundo momento desse estudo bíblico. Assim diz o Senhor: maldito é quem confia em pessoas, que se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor. É um absurdo solitário, um arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada onde não vive ninguém. Feliz é o homem que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. É uma árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes da água. Não se incomoda com o calor, suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixará de produzir fruto. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa, extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto ele é mau? Eu, o Senhor, examino o coração, o povo, os pensamentos, dou a cada pessoa a devida compreensão de acordo com suas ações. Esse trecho aqui certamente você já ouviu, o versículo 9 ele é muito conhecido no meio cristão, no meio da igreja, mas às vezes desconectado do texto inteiro de Jeremias. O que nós temos aqui historicamente acontecendo? Eu acho isso bastante importante para que a gente possa perceber o que está por detrás do contexto histórico. Há sempre a esperança na política, na sociedade, na igreja, em todos os cantos, de que haja uma solução para o problema. Isso é quase não, isso é uma utopia, ou seja, isso a gente pode até imaginar, mas isso não é possível. Onde agora vem uma pessoa que vai resolver os problemas, agora vem um governante, agora temos um líder, agora temos uma situação financeira, agora nós temos um sistema, agora nós temos uma igreja boa. Não resolve o problema. Por quê? Porque nós, como pessoa, o ser humano, ele acredita, ele confia, ele se debruça, às vezes, ou muitas vezes, e quase sempre, sobre a confiança em relação a outra pessoa. E aí, Deus ele é muito enfático. Maldito maldito é aquele homem que confia no homem, ou seja, que confia nas soluções dos homens, das pessoas. Maldito por quê? Porque ele vai ser enganado, ele vai ser ludibriado, ele vai ser destruído, ele vai acabar entrando numa situação onde ele não consegue sair. Onde que o Jeremias nos ajuda aqui? Nos ajuda aqui com a autoanálise, com a, com a percepção, conhecimento próprio, com o olhar para si mesmo, de perceber onde eu estou me segurando. Isso é importante porque isso aqui está sendo dito do Jeremias para Deus e Deus para Jeremias. Não é uma mera profecia ou um mero texto que ele escreveu porque ele achou bonito escrever, mas ele está conectando a sua vida com Deus, conectando a sua vida com a realidade que ele está envolvido. E aí quando ele percebe, ele vai dizer, puxa vida, não tem como não perceber que é uma maldição acreditar em homens. A nação de Israel acreditou em si mesmo, ela acreditou inclusive nas contrapartidas políticas, nas associações políticas que eles fizeram contra a vontade de Deus, com outros povos, com egípcios, com assírios, com, enfim, vários outros da região, que não deu certo. Das associações feitas entre eles como nação, a forma como eles viveram, ignorando a lei de Deus, que foi uma convenção nacional, que virou cultural, que se instalou dentro do coração deles. E aí Jeremias descreve, uma pessoa que confia em uma pessoa, ela acaba se tornando como um arbusto no deserto.
no máximo, ele vai de vez em quando ter alguma vitalidade, mas ele vai estar lá seco, ressecado, né? Eu gosto muito de uma imagem de uns arbustos que crescem nos Andes, aqui no Chile, que são, né, pequenos arbustos que estão lá no ermo, solitários, e a cada, sei lá quantos dezenas de anos tem uma chuva ou uma umidade, e eles estão lá, mortos. Mas, ao mesmo tempo, Jeremias vai descrever que quem confia no Senhor é como uma árvore plantada à beira de um rio, que as suas árvores estão viçosas, e as suas raízes se estendem até as correntes da água. Eu, como sou casado com uma nordestina, eu também acabei vivendo no Nordeste, né, no sertão pernambucano, lá no meio da Caatinga. Eu experimentei algumas coisas que me chamam muito a atenção. No tempo que eu vivi lá, ou nas vezes que eu vou ao Nordeste, isso sempre me chama a atenção. Existem os juás e outras árvores que ficam verdes durante o ano todo, enquanto, né, há a seca, né, porque a seca geralmente predomina aí em torno aí de 9, 10 meses no sertão, e não tem nada de chuva, um pingo de umidade, e lá está o juá e umas outras árvores que estão verdes, porque elas têm raízes profundas que chegam até onde existe umidade no solo. Elas, inclusive, tem uma espécie de batata que conserva nas raízes, né? Que conserva a água dentro, que as alimenta durante o tempo de seca. Eu gosto muito dessa imagem porque a Bíblia diz que nós somos, quando confiamos no Senhor, quando temos Cristo Jesus em nossa vida, nós somos como árvores plantadas à beira de um ribeiro. Eu diria que árvores plantadas ou árvores que têm raízes profundas, que não vão ser destruídas, que não vão morrer por causa da seca. Que seca é essa? A seca moral, a seca ética, a destruição humana. Isso é fundamental para que a gente perceba. E aí ele diz no versículo 7 do 17, feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Eu acho fascinante a gente poder olhar para um texto como esse, escrito à beira da destruição de Judá, e perceber que é muito atual. Aqui, claro, é o povo de Deus, que tem um histórico, uma configuração histórica para trazer a salvação de Deus em Jesus Cristo para a humanidade, que tem seus aspectos diferentes. Mas, querendo ou não, a humanidade é a representação viva ainda de Judá ou de Israel, que não confiam em Deus, que não deixam a sua confiança no Senhor, e por isso vão experimentar os frutos da desobediência, a sua maldade, vão experimentar a ira de Deus, que é a cultura perversa na qual eles estão envolvidos. Eu não lembro bem agora, mas eu lembro de uma frase que eu sempre ouvi do professor Werner Wiese, que ele dizia mais ou menos o seguinte, eu não sei quem é o autor dessa frase, mas que ele dizia mais ou menos o seguinte: plante um pensamento e você colherá um ato. Plante um ato e você colherá um hábito. Plante um hábito e você colherá uma cultura. E assim ele ia até um certo ponto para descrever que tudo que nós fazemos, desde o nosso pensar, torna-se um agir e com o tempo torna-se cultural. Se nós pensarmos no Brasil, única e exclusivamente, a nossa cultura, ela é uma plantação de muito tempo atrás. E que nós estamos envolvidos no meio disso. E ali, como eu tenho dito também em algumas pregações, é a ira de Deus se manifestando. A cultura é a manifestação da ira de Deus. A cultura que destrói, a cultura que não ama, a cultura imoral, denegrida, ela é a ira de Deus. Mas a gente tem que experimentar isso, querendo ou não. A gente tem que saber que no Senhor nós estamos seguros no meio dessa angústia. E é isso que Jeremias nos escreve. E eu quero ir para um último pequeno aspecto, que é o texto mais conhecido, o verso mais conhecido desse texto, que é o versículo 9, onde diz: o coração humano é mais enganoso do que qualquer coisa, ou mais corrupto, como diz algumas traduções, e extremamente perverso. Quem sabe de fato como ele é mau? Aí diz: eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos, dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. É fascinante agora esse aspecto aqui, no qual eu quero me ater agora poucos minutos para encerrar esse estudo de hoje. Embora que isso aqui vai se alinhar para o restante de todo o texto de Jeremias. Eu gosto de algumas biografias, e tem uma biografia que
me chama muito a atenção, de um homem chamado Winston Churchill. Para quem não é da geração mais nova, talvez vai lembrar um pouco dele, porque vai ouvir histórias da Segunda Guerra Mundial. O primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, Churchill, ele foi um grande homem, um grande pensador, um grande indivíduo que conseguiu analisar o mundo em que ele vivia e ter uma ação proativa para o bem da humanidade. Para quem não sabe, este homem ajudou muito com o fim da Segunda Guerra Mundial e com o estabelecimento da paz em grande medida no mundo. E ele observou um certo dia o seguinte, a respeito da vida. Ele observava a vida humana. Ele diz o seguinte: é certo que enquanto os homens estão acumulando conhecimento e poder com uma velocidade cada vez maior, suas virtudes e sabedoria não mostram qualquer notável mudança com o passar dos séculos. Sob estresse suficiente, fome, terror, paixão guerreira ou mesmo freneses intelectual e fria, o homem moderno que conhecemos tão bem cometerá as ações mais terríveis, e sua mulher moderna também o apoiará. É uma frase dele que reflete muito bem a gente observar o que tem acontecido hoje, nos nossos dias. O mundo, ele está muito rápido, conhecimento, tecnologias, avanços em todas as áreas tecnológicas, medicinais, enfim. Não tem nem como mensurar ou como medir, né, tudo o que tem acontecido. Só que é terrível a análise que a gente chega quando começa a olhar para o ser humano. As virtudes humanas, a sabedoria humana, ou seja, saber viver, não mostram mudança, não mostram melhoria. A tecnologia melhorou, o conforto melhorou, tudo melhorou, mas o ser humano não melhorou. E isso que Deus escreve aqui, o coração do humano. Como entendê-lo, como conhecê-lo, quem conhece a sua corrupção? Pense sobre isso, pense o quanto é importante você, como alguém que está em Cristo Jesus, ou alguém que está entendendo que precisa colocar a sua vida mais em Cristo Jesus, ou finalmente colocá-la nas mãos do Senhor Jesus, permitir que Ele seja o Senhor, o quanto é fundamental conhecer o Senhor Jesus para passar por esse mundo, em crise, em aflição, já com a data de validade, com a morte decretada. Esse mundo está com a morte decretada. Da mesma maneira como Judá estava anunciado o seu fim, a sua morte, esse mundo está com o seu dia contado. Com o seu dia contado. Isso é fundamental para nós. E no meio desse período do dia contado, estar em Cristo Jesus. Faz-nos como Jeremias: Senhor, Senhor, minha alma está em Ti, minha fortaleza és Tu, meu refúgio és Tu na angústia. É fundamental. Não perder isso de vista. Eu quero encerrar hoje aqui com essa breve mensagem em teor de estudo bíblico. Lembre-se de que você em Cristo Jesus tem segurança, não para o fim das coisas que acontecem nesse mundo, mas a segurança para a vida. A segurança na angústia e um coração grato a Deus. Se você leu ou vai ler ainda os textos, te convido a ler, você vai perceber que essa confiança em Deus até te leva a ser motivo de zombaria, que é o que acontece com Jeremias, mas vale a pena. Vale a pena. A morte para esse mundo é certa, mas a morte para aquele que crê em Jesus não é o fim, é a vitória. A vitória porque Cristo já venceu e nos garantiu isso para a eternidade. Deus te abençoe. Eu desejo a todos vocês riqueza espiritual no coração, na mente, para viver no meio desse mundo tão difícil e distante do Senhor Jesus. Abençoada quinta-feira para você, abençoado dia aí onde você estiver assistindo. Até mais.